tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do nosso evento no Factory Automation Tool. Meu nome é Gerson, sou especialista de aplicação em Motion Control aqui na Siemens e hoje eu vou conversar com vocês um pouco justamente sobre isso, sobre Motion Control. Tá? Ontem o nosso colega, o Robson, ele já deu um overview sobre o que é Motion Control, quais as aplicações e onde que a gente usa dentro de um cenário de indústria. Tá? Então, dentro da indústria, a gente tem diversas formas de utilizar essas aplicações de Motion Control. Desde a mais básica, que é simplesmente um posicionamento de um eixo, onde eu vou simplesmente pegar um produto e deslocar de uma posição para outra. Isso dentro das aplicações de Motion Control, é o básico, é o que a gente precisa, é o que a gente vai encontrar praticamente em todas as aplicações. Tá? E conforme a aplicação ela vai se tornando mais sofisticada, mais exigente, a gente aumenta o grau de complexidade com relação à aplicação. E aí, por exemplo, a gente já pode ter uma outra aplicação que seria com relação a sincronismo entre eixos, ou seja, eu tenho um eixo mestre, um eixo escravo e uma relação de sincronismo podendo ser ou linear ou através de uma curva de Kami, que é como, por exemplo, nessa nossa apresentação nós temos um disco de Kami, que é uma representação, na verdade, do que na realidade, o que era um tempo atrás, onde a gente tinha um disco de Kami mecânico, com um eixo acoplado a ele, um motor girando ele, e um outro eixo fazendo um perfil de movimento seguindo a curva de Kami. No caso de aplicações mais sofisticadas ainda, nós entraríamos, de repente, numa aplicação que envolve cinemáticas, e nesse caso, cinemática aqui, vamos entender que é um tipo de uma máquina que tem uma certa... uma montagem, vamos dizer assim, que você pode, por exemplo, através de movimentos coordenados do eixo, transformar esse movimento coordenado de eixos de dois motores em um movimento dentro de um plano cartesiano, seja ele bidimensional ou seja ele tridimensional. Então, a gente vai ter dois motores ou três motores, o nosso sistema, nosso controlador fazendo essa transformação de eixos rotativos em um movimento num plano cartesiano, no final, por exemplo, uma reta ou um trajeto linear ou até um trajeto circular. Uma interpolação, na verdade. Tá? Eu gostaria aqui para vocês fazer uma configuração dessa aplicação. Eu quero mostrar como ele é rápido e como que é simples para você iniciar essa configuração e, na verdade, já testar o que você tem na sua mecânica. Então, se você já tem, por exemplo, a sua máquina preparada ali, você vai colocar o seu controlador, você tem o seu drive já configurado e eu gostaria de mostrar que em poucos minutos é possível a gente já fazer essa configuração e já testar alguma coisa dentro da sua máquina. Tá? Mas antes da gente começar a falar exatamente da aplicação, como que a gente vai configurar, eu queria falar um pouquinho mais sobre o que é esses Motion Control e, na verdade, como que a Siemens ela encara esse negócio de Motion Control dentro dos controladores dela. O controlador que a gente vai usar aqui vai ser da família S7500, que é um controlador tecnológico. Esse controlador, por que a gente usa esse controlador? Ele tem diversas funcionalidades já implementadas, diversos recursos. Na verdade, diria até que a maioria dos recursos que hoje são necessários para uma aplicação industrial, já estão disponíveis nesse nosso controlador. É a CPU tecnológica do S7500, onde já integrado, falando especificamente de cinemática, nós já temos a maioria das cinemáticas utilizadas na indústria brasileira já pré-configuradas, vamos dizer assim. Né? A Siemens ela adota um conceito nos seus controladores que é de objeto tecnológico. E o que vem a ser esse objeto tecnológico? O objeto tecnológico ele é uma abstração da realidade de um elemento do mundo real. Como assim? Por exemplo, se você tem um eixo dentro de uma indústria, você tem um motor acoplado a uma mecânica, acoplado a um eixo, a um fuso de esfera, que tem as suas características. Vai ter o passo do fuso, vai ter a relação mecânica, vai ter redução e uma série de coisas. O objeto tecnológico ele abstrai tudo isso, ele traz isso para que a gente só se preocupe em configurar. Eu não vou ter que me preocupar no controlador, saber, na verdade, como que eu vou fazer a conta para compensar uma relação mecânica, para dizer quanto que ele deve andar no caso de se for um movimento linear.
O objeto tecnológico, uma vez que eu configuro, o controlador já faz todo esse trabalho para mim. Outra característica do objeto tecnológico é que ele é totalmente individual. Ele tem as suas próprias, seus próprios parâmetros, sua própria configuração e os seus próprios alarmes, seu próprio diagnóstico, o que torna bem mais fácil de trabalhar com eles, né? Junto com os objetos tecnológicos, a Siemens também, nos nossos controladores, a gente usa o padrão do PLC Open de programação. O PLC Open é uma organização independente, foi criada lá em 1992 após uma padronização da norma de programação, da IEC 61131-3, e ela veio justamente para padronizar como que vai ser programado os PLCs, PCs industriais e também os controladores embarcados, tá? Ou seja, se você já está acostumado a trabalhar com PLC Open em outro equipamento, a hora que você começar a usar Siemens, você já vai estar adaptado, podendo partir daí, da onde você parou, para desenvolver dentro da Siemens, tá? Aqui, a gente vai fazer o seguinte, usando todos esses conceitos, nós vamos fazer uma configuração de uma cinemática muito encontrada na indústria brasileira. Aqui eu estou apresentando, trouxe para vocês, na verdade, um kit de demonstração para vocês poderem visualizar o que a gente está fazendo. Porque eu não teria como trazer uma máquina para cá. Mas aí o que a gente faz? Conforme eu vou movimentar, vou fazer a configuração, a gente vai poder ver os eixos girando. Nesse kit de demonstração, eu tenho 2 drives da linha Synamics, o V90. E aqui está o meu controlador, o S7-1500, aqui é uma CPU 1511T, que vai fazer todo esse controle. Só apresentando aqui, a gente também tem uma ET200SP. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Através aqui do TIA Portal, do V16, a gente vai fazer essa configuração dessa cinemática. Vamos, então, configurar os nossos objetos tecnológicos. Lembrando que para configurar a cinemática, a gente precisa também configurar os 2 eixos, né? Ou no mínimo 2 eixos, se a cinemática for 2D, ou se for 3D, 3 eixos, 3 objetos tecnológicos do tipo eixo de posicionamento. Para configurar, a gente vem aqui nessa pasta Technology Object, dentro do TIA Portal, e clica em adicionar um novo objeto. Ele vai apresentar essas opções. No caso da cinemática, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar com eixos do tipo posicionamento. Então, esse TO aqui. Tá? Então, para configurar, basta clicar 2 vezes nele, ele vai abrir a tela de configuração desse TO, onde eu posso configurar a mecânica e também com que drive que ele vai conversar, ou seja, qual drive, qual motor que ele vai controlar. No caso aqui, eu vou dizer que ele é um eixo rotativo, e o drive que ele vai controlar é um drive que eu já tenho pré-configurado aqui, um V90. Já vou selecionar ele aqui. Observem que agora ficou tudo verde, ou seja, já tenho a configuração do meu objeto tecnológico do tipo eixo de posicionamento já preparada, já pronta. Vou adicionar um novo objeto tecnológico. Dessa vez, vou adicionar um objeto tecnológico do tipo eixo de sincronismo. Qual que é a diferença, basicamente, esses 3 objetos tecnológicos? O objeto tecnológico tipo Speed Axis, Positioning Axis e o Synchronous Axis. O Speed Axis, ele é o mais simples, ele só fecha a malha de velocidade, ele só está preocupado em controlar a velocidade do eixo e saber se o eixo está mantendo aquele set point de velocidade. O Positioning Axis, além da velocidade, ele vai controlar também a posição. Ele tem como, na verdade, verificar se o eixo está na posição que ele foi especificado, ou seja, através do set point. Ele é uma evolução, ou seja, é uma extensão do Speed Axis, ou seja, ele tem os mesmos parâmetros, as mesmas características do eixo de velocidade, porém ele tem as características a mais de um eixo de posicionamento. E no caso do objeto tecnológico de eixo de sincronismo, ele também tem as características do eixo de velocidade, mais as de eixo de posicionamento e as próprias características dele, que é de sincronismo, de poder fazer parte de uma relação de sincronismo. Ele pode ser, por exemplo, o eixo seguidor de um mestre que pode ser real ou virtual, dentro aí de uma relação de sincronismo, tá? E eu posso utilizá-lo, porque ele também, apesar de ele ter as características de sincronismo, ele também tem as características de eixo de posicionamento, então eu posso dar comandos de posicionamento para ele da mesma forma que eu dou para o objeto tecnológico de posicionamento, tá? Então, vou dar um OK aqui, ele vai criar esse objeto tecnológico para mim.
E uma vez criado, eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz com o outro eixo. Eu vou dizer que ele é um eixo rotativo. Aqui ele tem que, basicamente, a configuração desses objetos tecnológicos tem que representar, tem que bater com o que você tem no mundo real, que você tem ali na sua mecânica. Como eu tenho um kit de demonstração aqui, eu estou fazendo o mais básico possível, tá? E qual drive que ele vai tocar? Ele vai tocar, vai controlar o meu V90, tá? Traço 2. Perfeito. Tudo ok aqui. Já tenho, então, os meus dois eixos de posicionamento configurados. Agora, a gente vai configurar um terceiro objeto tecnológico, que é a cinemática em si. Também clico aqui em adicionar, venho aqui em TO Kinematics, vou dar 2 cliques e ele vai abrir uma outra tela. Agora, a tela de configuração da cinemática. A cinemática, a primeira coisa que ela vai aparecer aqui para a gente é qual tipo de cinemática que a gente vai utilizar. O que a gente está usando ali no mundo real, na nossa mecânica. A primeira opção que o sistema aqui nos dá é o portal cartesiano 2D. Mas eu posso escolher, entre diversas opções, uma variedade enorme de cinemáticas já pré-configuradas que basta eu selecionar e configurá-las e preencher alguns parâmetros para que eu já possa testá-la. E mesmo que, se a sua cinemática não está nessa lista, você pode entrar com a sua matriz de transformação, com a sua configuração, nessas cinemáticas definidas pelo usuário, seja 2D, seja 3D. Ou seja, a gente pode atender aí praticamente todas as cinemáticas que o mercado exige, né? Para vocês terem um exemplo, a gente tem, por exemplo, já pré-configurada a cinemática, essa daqui muito conhecida, muito tradicional, um robô SCARA. A gente tem o Delta Picker 3D. A gente pode ter também um Roller Picker, também muito utilizado. E aqui, ó, vejam que eu interajo, né? Eu consigo visualizar como que é essa minha mecânica. Aqui, para a gente poder fazer os nossos testes, eu vou selecionar esse portal cartesiano 2D, porque eu tenho dois eixos aqui. Então, eu vou configurar, por exemplo, um motor para ser o meu eixo X e um motor para ser o meu eixo Z. Lembrando que o que é uma transformada, né? A transformada, o controlador ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses movimentos rotacionados dos motores e vai transformar em movimentos coordenados dentro de um plano cartesiano, agora utilizando, por exemplo, o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. E a partir de agora que a gente usa uma cinemática, a gente dá como set point de posicionamento as coordenadas dentro de um plano cartesiano, sendo ele em 2D ou em 3D. Tá? Então, selecionei a minha cinemática, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o meu controlador qual eixo, qual motor, qual eixo de posicionamento representa cada eixo dentro da minha cinemática. Então, por exemplo, aqui eu quero que o meu A1 seja o meu X. E eu quero que o meu A2, que é o Z, vai ser o meu eixo de sincronismo. Tá? Observem que eu seleciono aqui, ele muda ali, ele faz ali muda para verde, né? Para você saber qual que você está configurando. A outra coisa que a gente é obrigado a entrar como informação é a mecânica, a geometria da máquina. Nesse caso aqui, no nosso portal, ele pede para a gente entrar com esse valor L2, com esse valor L1, que é metade do curso de cada eixo. Eu quero que o meu curso aqui tenha 1 metro, então eu vou entrar como X, esse valor de L1, com 500 milímetros, e no caso do L2, também 500 milímetros. Eu poderia entrar também com essa distância da flange, né? Ou seja, do ponto da ferramenta, para que ele pudesse considerar isso para mim também e eu não tivesse que me preocupar. Os próximos campos que eu teria que preencher, que eu tenho disponível para preencher, são esses valores de representação do X e do Z. Isso aqui eu só utilizo para visualização da ferramenta, se eu quiser usar a ferramenta de visualização. Como eu vou usar? Eu quero que o meu X, eu possa visualizar do valor mínimo dele de menos 100 até o valor máximo de 1100. E a mesma coisa para o Z. Menos 100 até 1100. Isso daqui, se você tiver já com a sua mecânica pronta e não for usar essa ferramenta de visualização, você não precisa entrar com esses dados aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o mundo real. Beleza? Então agora, ó, a gente já configurou a nossa mecânica, a nossa cinemática. E aí eu vou descarregar isso para o meu PLC, para o controlador. E uma vez descarregado, isso daí,
a gente pode entrar online e usar uma ferramenta muito interessante, que é o Control Panel para cinemática. Ou seja, sem programa de usuário, a gente consegue já validar a mecânica. Imagina num primeiro cenário que eu tenha o quê? Que eu tenha a máquina pronta, a mecânica está ok e eu vou fazer o startup dessa máquina. Então, eu já configurando essa cinemática, entrando, vocês viram, com poucos minutos, poucos parâmetros, a gente já consegue deixar ela pronta para quê? Para testar e validar. Através do quê? Através desse painel de controle aqui, da cinemática, onde eu vou dar comandos de posição ou mover, através de jog, a minha mecânica sem programa de usuário. Ou seja, eu já tenho como saber se a minha mecânica está respeitando os valores que eu pré-determinei, que isso quer dizer, eu coloquei uma relação mecânica e agora eu entrei com um valor de relação mecânica na configuração da cinemática. Agora eu vou verificar se está batendo isso. Eu vou mandar o meu eixo andar 100 milímetros e vou lá e vou medir, ver se está andando 100 milímetros, para que eu possa verificar e validar essa minha configuração. Como é que eu faço isso? Entrei aqui no meu painel de controle, vou habilitar os meus eixos da cinemática, que consequentemente habilita os eixos de posicionamento, e já posso dar um comando, por exemplo, de jog. E aqui vocês observam que ele está andando, respeitando essa velocidade, em X e agora em Z. Ótimo. Primeiro, já fiz esse meu primeiro cenário, uma configuração onde eu tenho a máquina, tenho o controlador e quero validar a mecânica. Entrando agora, por exemplo, num segundo cenário, imagine que você tenha o controlador, tem a drive motor, mas você não tem a máquina. Você quer também já adiantar, quer fazer alguns testes, quer verificar o seu trajeto, o trajeto da máquina, como é que da máquina não, o trajeto da ferramenta, se está respeitando aquilo que você quer dentro do seu programa de usuário. Se você não tem a máquina, é muito difícil você olhar para o motor e saber se ele está fazendo um trajeto linear, um trajeto interpolado, uma curva, enfim, só olhando para o motor. Para ajudar a gente nisso, a gente pode usar esse Kinematic Trace, onde ele vai me apresentar a cinemática que eu escolhi. Deixa eu colocar aqui em duas janelas. Eu posso interagir, eu posso dar zoom, diminuir, mover, tá? Eu posso fazer trace com esse cara. E como que eu faço isso? Basicamente eu venho aqui, eu vou dar um play nesse óculos, que quer dizer a parte de monitoração. Vou ativar em Control Panel. Reparem que até agora eu não estou usando nada de programa de usuário. Só com o equipamento e com ferramentas do TIA Portal. Vou habilitar os meus eixos novamente. E, por exemplo, vou mandar mover em X. E aí eu observo que o eixo X está movendo. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, para poder visualizar melhor. Dentro desse Control Panel, eu tenho outras opções aqui que eu posso fazer com esse Control Panel. Eu posso, por exemplo, dar esses comandos de jog, como eu estou dando. Eu posso dar um comando de jog para uma posição específica. Posso setar a posição de home de cada eixo, ou posso iniciar o procedimento de home especificamente de cada eixo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou agora dar fazer um jog para uma posição específica dentro do meu plano cartesiano. Reparem também que eu não estou falando em nenhum momento do eixo em si. Eu estou falando agora só de coordenadas em X e em Z. Então vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade e vou pedir para a minha cinemática ir para X em 0 e Z em 0. E aí você vê que ele foi interpolando, ou seja, ele fez uma reta. Está com dúvida se foi isso mesmo que fez? Você não consegue visualizar? Vamos vir aqui e vamos habilitar o Trace. Ou seja, Recording in Progress. Quer dizer que ele está gravando o que eu vou fazer aqui, né? Então eu vou ativar novamente aqui. E vou dar um outro set point de posição. Vou mandar ele para o meio da mecânica novamente. Habilito os eixos e vou dar um start. E agora eu vejo ele fazendo o meu trajeto e consigo visualizar melhor o que a ponta da ferramenta está fazendo, né? Nesse caso, com essa linha vermelha. Fiz aqui o meu trace, posso parar aqui, ele grava aqui embaixo, tá? E aí eu posso vir aqui selecionar o trace e dar play nele. Vai demorar um pouquinho porque eu fiquei ajustando, eu pedi para ele gravar e fiquei ajustando algumas coisas. Eu posso mover ele aqui enquanto ele está sendo executado. A hora que ele vai começar a movimentar,
Eu posso tirar o zoom, posso aproximar, posso fazer uma série de coisas aqui que ele vai, para que eu possa identificar melhor se esse meu trajeto está sendo executado. Eu posso segurar ele aqui, ó. Posso adiantar, avançar. Ou seja, eu tenho vários recursos para validar o trajeto, a programação que eu fiz. Então, esse é o segundo cenário. Tenho o controlador, tenho o drive, tenho o motor, mas não tenho a mecânica. E agora a gente poderia ir para um terceiro cenário, que é o seguinte: eu não tenho nem a máquina, nem a mecânica, não tenho nem o controlador, nem drive e nem motor. Só que eu estou responsável em desenvolver o software, quero adiantar minha parte, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso depois que a máquina estiver pronta, então eu quero adiantar o máximo possível. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar de forma num ambiente virtualizado. E veja como é simples. Aqui eu vou ir offline. A única coisa que a gente vai ter que fazer, nos dois objetos tecnológicos que conversam com o mundo real, que seriam os dois eixos de posicionamento que eles estão conversando com os drives, eu vou falar que, na verdade, ó, eles vão ser simulados. Cliquei nesse cara aqui. Também venho nesse. E também vou falar que ele é simulado. Pronto. É a única coisa que eu tenho que fazer aqui no TIA Portal, fazer de configuração. Eu preciso também de uma ferramenta do TIA Portal, que é a ferramenta de simulação. Ele já vem com o PLC Sim. Você pode usar sem problema. Eu tenho instalado aqui no meu computador o PLC Sim Advanced. Ele tem mais funcionalidades. Então eu vou usar esse PLC Sim Advanced para poder simular. Mas não esqueçam que com o PLC Sim, que já vem no TIA Portal, você pode usar também, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu PLC Sim Advanced. Vou criar uma instância de um controlador, de um PLC. Ele vai criar essa instância e ele vai identificar, olha, que já detectou um controlador configurado nesse endereço de IP. E aqui, olha, já mostra que a CPU está em RAM. Para o sistema, para o TIA Portal agora, ele vai se comunicar com um PLC normalmente. Todo o procedimento é o mesmo, como se você tivesse conectado a um PLC real. Eu vou desligar aqui o meu PLC, o meu controlador, desenergizar ele. E aí, ó, quando você já tem o seu PLC Sim ativado, ele já identifica que tem essa interface aqui, e aí eu vou dar um search, ver se ele acha esse meu PLC. E ele encontrou aqui. Eu vou dar um load, pedir para ele carregar. E ele carregou como se tivesse a CPU de PLC. Se eu vier online aqui, veja que é o mesmo como que a interface disse como se eu tivesse uma CPU ali conectada com o cabo, e agora eu não tenho. Então vamos fazer o mesmo teste. Eu vou fechar aqui tudo novamente, vou vir aqui no objeto tecnológico, vou abrir o Control Panel e o Trace. A mesma situação que eu tinha no primeiro e no segundo cenário, agora eu vou ativar a minha cinemática, vou habilitar os eixos, agora os eixos estão como simulado, vou habilitar aqui o Trace e vamos fazer ele mover. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, e aí eu vou mandar em X ele para a direita, descer em Z. Ou seja, observem, eu estou fazendo essa movimentação, você está visualizando qual que é o trajeto e eu não tenho sequer um PLC. Então eu posso sim trabalhar no ambiente virtualizado para quê? Para ganhar tempo. Porque dentre todo o desenvolvimento de uma máquina, depois que está tudo pronto para você fazer o comissionamento, você vai levar tempo para fazer esse comissionamento. Não sei se uma semana, 2 semanas, enfim. Mas dessa forma, você podendo adiantar a parte de debug do seu software, de visualização de trajeto, de configuração, num mundo virtualizado, com certeza você vai ganhar mais tempo. Beleza? Então, só recapitulando, são esses 3 cenários que eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro é uma máquina
completa, onde você pode configurar, vocês viram em questão de minutos, a gente configura uma cinemática e a gente já consegue validar a mecânica dessa máquina. O segundo cenário seria eu ter parte da máquina, não ter ela inteira. Então, o que eu faço? Eu consigo também validar o programa de usuário, validar os trajetos que eu preciso da minha cinemática. E um terceiro cenário é justamente quando eu não tenho nada físico ali interconectado, que eu não possa fazer testes, não possa trabalhar. Então, o que eu faço? Eu uso esse ambiente de virtualização e faço todos os testes que eu precisar, ganhando muito tempo na parte depois, na hora de eu ter que fazer o comissionamento da máquina. Beleza? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Finalizando aqui, quem quiser pode me contactar, eu vou estar ao vivo no chat e a gente pode esclarecer mais dúvidas caso seja do interesse de vocês. Gente, valeu, espero que curtam o nosso evento. Obrigado.